tremenda. Não que as outras não tenham sido, mas a gente sentiu um mover, assim, um mover muito intenso e muito doce da parte do Espírito Santo no nosso meio nesses dias. E antes de estar orando pelos irmãos, eu quero falar sobre o texto que nós temos a semana inteira. Essa semana Deus colocou no meu coração, ali no livro de Neemias, esse grande líder, que Deus levantou para, através da sua vida, levar o povo de Deus a reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias é reconhecido como um grande reconstrutor, ou um grande construtor, mas ele foi um grande líder levantado por Deus. E é interessante que ele não tinha nenhum título, vamos dizer assim, de relevância espiritual. Quais eram os títulos de relevância espiritual naquela época? Profeta, sacerdote, rei. Eram os três títulos assim espirituais de maior relevância no Velho Testamento. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, ou do rei Assuero, lá em Susã, o rei da Pérsia. Ele era copeiro desse rei, mas Deus o levantou de uma maneira tremenda e poderosa. E eu quero começar a dizer para você aqui, já em cima do que eu acabei de mencionar, que você não precisa de título espiritual para ser uma bênção nas mãos de Deus. Você não precisa de um grande título espiritual para que Deus possa fazer de você uma grande bênção, ou um canal através de quem Ele vai manifestar grandes vitórias que serão liberadas sobre a vida das pessoas que caminham com você e sobre a sua própria vida. Você precisa simplesmente ser uma pessoa como Neemias foi, sensível aos propósitos de Deus, sensível aos propósitos de Deus. E quando a gente olha aqui no capítulo 1 de Neemias, quando ele recebe a notícia de como estão seus irmãos lá em Jerusalém, ele recebe aquela notícia de que eles estavam na miséria, que as portas estavam queimadas a fogo, que os muros estavam fendidos. Ele começa a orar, a jejuar e a chorar diante de Deus. Orar, jejuar e chorar. Houve uma grande reconstrução, mas a reconstrução começou na oração. Aquela reconstrução, ela se tornou real, porque alguém que Deus queria usar se dispôs a orar primeiro. Começou a reconstrução na oração. Por isso Deus colocou no meu coração que a oração é o alicerce de toda a reconstrução que Deus quer fazer. A reconstrução aconteceu, mas primeiro aconteceu a oração. Então nós vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 1, e aí em seguida eu vou estar compartilhando com os irmãos que Deus colocou no meu coração, e aí nós vamos estar orando em cima disso. E talvez hoje, parafraseando aqui, ou fazendo um paralelo entre a vida de Neemias e a nossa vida hoje, talvez você seja um Neemias em potencial nas mãos de Deus nesse tempo. Talvez você vai conseguir entender como você pode viver esse propósito. E eu creio que Deus vai fazer você entender isso através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. Então aqui no livro de Neemias diz assim, capítulo 1, versículo 3 em diante: E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 11: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo,
e dar-lhe graça perante este homem, então era eu copeiro do rei. Então aqui nós temos esses versículos que falam desse momento assim tão intenso, sobre a reação de Neemias em relação ao que o povo estava vivendo em Jerusalém. E como eu disse para os irmãos, ele recebe a notícia, e o impacto da notícia faz ele se ajoelhar, chorar, jejuar e orar diante do Senhor. E quais são as verdades, as lições que Deus muitas vezes traz ao nosso coração através dessa experiência de Neemias, que talvez sirva para nós nessa noite? Eu vejo que a primeira verdade, irmãos, que esse texto ele quer trazer no nosso coração nessa noite, é que as pessoas mais relevantes, as pessoas mais eficazes na obra de Deus são aquelas que têm um coração quebrantado através do jejum e da oração. As pessoas que Deus mais usa, as pessoas mais relevantes e eficazes nas mãos de Deus, quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer trabalhar uma situação, quando Deus quer fazer uma grande restauração, seja na vida de uma nação, seja na vida de uma família, seja na vida de uma igreja, as pessoas que estão mais preparadas para que Deus use são aquelas que têm um coração quebrantado através do jejum e através da oração. Quando Neemias recebe a notícia, ele olha para aquela situação e ele não vê condição nenhuma de fazer nada, porque o povo estava totalmente na miséria. O povo estava na miséria, a cidade estava no chão, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. Em outras palavras, ele olha para uma realidade para a qual ele se sente totalmente incapaz, ele se sente totalmente, vamos dizer assim, sem condição de trazer nenhuma solução. E o que ele vai fazer? Ao invés de ele se entregar ao problema, ele vai e se entrega a Deus em oração. O problema apareceu, foi colocado um grande problema diante dele. Ele tinha duas opções: vou me entregar ao problema, ou vou me entregar ao Deus que resolve os meus problemas. O problema de muitos crentes hoje é que ao invés dele se entregar a Deus, ele se entrega ao problema. Aqueles que se entregaram ao problema não conseguiram fazer nada, porque quando você se entrega ao problema, suas forças vão embora, o seu ânimo vai embora, a sua capacidade de ver as mudanças vai embora, a sua capacidade de ver transformações em relação às situações que você está vivendo vão embora. A condição de você ver o milagre vai embora. Por quê? Porque você se entregou ao problema. Infelizmente, muitos crentes perderam a visão de que as coisas podem melhorar. Muitos crentes perderam a visão de que a situação ou o problema que está na sua vida hoje, ele pode ser completamente mudado. Muitos crentes perderam a visão de que aquilo que hoje está no chão pode ser reconstruído, pode ser levantado, pode ser restaurado de novo. Perderam essa visão. Por quê? Porque se entregaram ao problema, porque se entregaram às circunstâncias. Mas Neemias, diferente de aquelas pessoas, ele olhava para aqueles muros no chão e ele via aqueles muros levantados. Ele olhava para aquela situação terrível, e mesmo ele não tendo condição de resolver, mesmo ele não tendo o que fazer, pensando nos seus recursos humanos e pessoais, ele via restauração onde havia destruição, ele via reconstrução onde as coisas estavam no chão, ele via mudança onde os outros não viam mudança ou condição nenhuma de mudança. Por quê? Porque ele colocou a sua vida nas mãos de Deus. E quem coloca a sua vida nas mãos de Deus começa a receber a visão de Deus. Quem coloca a sua vida nas mãos de Deus começa a receber o poder de Deus. Quem coloca as suas vidas nas mãos de Deus começa a receber provisão de Deus, visão de Deus, recursos de Deus.
E aí as coisas começam a entrar num processo de mudança e de transformação. E quando é que ele fez isso? Quando é que ele colocou a sua vida nas mãos de Deus? Quando ele decidiu jejuar e orar. Jejuar e orar. Tem um grande problema. O problema é grande. O problema é difícil. O problema é praticamente possível. Mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus tremendo. Eu tenho um Deus que é poderoso. Aleluia. Eu tenho um Deus que pode fazer. Eu vou buscar esse Deus. Eu vou entrar na presença desse Deus. Eu vou apresentar para Ele as demandas. Eu vou apresentar para Ele a minha causa. Eu vou apresentar em oração para esse Deus as situações que estão além das minhas forças. Eu vou colocar nas mãos dele, porque as mãos dele são poderosas. Isso essa situação Deus nos deu a oportunidade de fazer essa semana. Eu não sei quantos fizeram, de estar aqui, de colocar seus problemas, suas situações nas mãos de Deus. Por que pessoas que têm um coração quebrantado no jejum e na oração são mais relevantes, são mais eficazes para serem usadas por Deus para restaurar vidas, para restaurar situações, para restaurar famílias? Por quê, irmãos? Primeiro, porque o jejum e a oração leva você a vencer você mesmo. O jejum e a oração leva você a vencer você na sua carne. Porque, querido, cada um de nós aqui no nosso viver diário, cotidiano, nós somos carnais. Assim, a tendência é vivermos para as coisas da carne. A tendência é cuidarmos das necessidades da nossa carne. A tendência é estarmos sempre pensando nas necessidades que temos de descanso, de prosperidade, de sucesso, disso, daquilo outro. E essas situações elas vão nos enredando, elas vão nos envolvendo. Só que quando você começa a jejuar, você começa a deixar de dar para a sua carne aquilo que ela está acostumada a receber, os manjares. E quando você começa a jejuar, a carne começa a falar para você, mas chega aquela hora de você comer, ela apita, ela dá um sinal, sim ou não? Aí você começa a pensar em churrasco, pudim de leite condensado, você começa a pensar num monte de coisa que, sabe, o seu estômago deseja, a sua carne tem prazer naquilo. Só que você está jejuando. E aí você, através do seu jejum, está dizendo para a sua carne, tudo isso é bom demais. Churrasco é bom, pudim de leite condensado é bom, pizza é muito bom, farofa, né, Lourenço, é muito bom, com torresminho, tudo isso é muito bom. Mas eu estou deixando de dar para você o que é bom para dar algo melhor. A presença de Deus, o poder de Deus. E aí você começa, isso vai trabalhando a sua consciência, isso vai trabalhando o seu interior. E aí você entra naquele processo de abstenção, de abster-se, de negar-se. Sabe o que começa a acontecer? Aquele prazer que você não estava tendo pelas coisas de Deus começa a crescer. Começa a crescer dentro de você, começa a crescer. Você começa a querer orar mais, você começa a querer ler mais a Bíblia, você começa a querer mais se envolver com os propósitos do reino de Deus. E você começa então a deixar de lado um pouco as coisas do seu reino pessoal. Porque todos nós temos o nosso reino pessoal, irmãos. E muitas vezes nós temos que deixar o nosso reino pessoal para cuidar do reino de Deus. Irmãos, Neemias, ele estava numa situação privilegiadíssima. Ele era copeiro do rei em Suzã, o palácio de inverno do rei. Neemias, o copeiro naquela época, irmãos, ele era visto como um ministro.
porque ele era uma das pessoas da mais alta confiança do rei. Naquela época havia muita guerra e muita conspiração para se matar reis. Sim ou não, irmãos? Os exércitos inimigos constantemente conspiravam, colocavam espiões dentro dos palácios para se matar rei, principalmente através de comida envenenada. Tinha que ter o copeiro para provar aquela comida. Se tivesse envenenada, quem que morria? É o copeiro, né? Mas ele estava ali para isso. Então não podia ser uma pessoa que o rei não confiasse. E Neemias era essa pessoa. Ele estava, a gente pensa na coisa ruim, né? Na comida envenenada, mas e as coisas boas? Tudo que é manjar, tudo que era de mais delicioso que se preparava antes do rei provar, quem provava? Neemias. Ele estava num ambiente de luxo, ele estava num ambiente, irmãos, de prosperidade. Neemias era um homem próspero, muito bem resolvido na sua vida. Mas quando ele contempla a necessidade do seu povo, quando ele contempla a miséria do seu povo, quando ele contempla o sofrimento do seu povo, ele começa a jejuar, e todo esse luxo, todas essas situações começam a se tornar insignificantes para ele, diante da necessidade de servir a Deus, diante da necessidade de ser um instrumento nas mãos de Deus em favor daquele povo. O jejum e a oração, eles vai preparando você para ser quem Deus precisa que você seja, porque muitas vezes Deus quer que a gente seja uma pessoa fervorosa, uma pessoa comprometida com o seu reino, uma pessoa capaz de abrir mão dos luxos do mundo para cuidar de pessoas que estão na miséria. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Muitas vezes Deus precisa que nós sejamos pessoas que tenham condição ou a capacidade de dizer não aos prazeres da vida para cuidar de pessoas problemáticas, de pessoas que estão na miséria, de pessoas que estão cheias de problemas. Mas Ele não encontra essa pessoa em nós, porque muitas vezes nós não estamos pagando o preço de sermos essas pessoas que Deus precisa que nós sejamos, através do jejum, através da oração, através de uma consagração de vida a Deus. Estamos preocupados demais com as nossas coisas, estamos esquecendo das coisas que Deus espera que nós cuidemos, que está relacionado ao seu reino. Porque a restauração daquele povo, a restauração daqueles muros, a restauração daquelas famílias, era algo que estava nos planos de Deus. Deus queria restaurar o seu povo, mas Ele precisava de pessoas que Ele pudesse usar. Por isso eu disse no início, pessoas que têm um coração quebrantado através do jejum e da oração, são as pessoas mais eficazes, são as pessoas que têm mais condição de serem usadas por Deus, porque o jejum e a oração te colocam no prumo, te colocam na posição certa diante de Deus. Quando Jesus precisava ir para a cruz, Ele teve que passar pelo Getsemane, e para que Ele pudesse chegar na cruz, Ele teve que orar uma noite inteirinha, para que Ele pudesse estar na posição que Deus precisava que Ele estivesse. Ali naquela noite Jesus venceu a carne, as disposições da carne. Ele não tinha pecado, mas tinha um corpo de carne. Você também tem um corpo de carne que muitas vezes não quer ir para a cruz, porque dói. Um corpo de carne que muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é muito menos prazerosa do que aquilo que você deseja, ou do que aquilo que a tua carne deseja, mas precisa ser feito. E o que vai nos dar essa condição? Jejum e oração. Crente que não ora fica frio, insensível à dor do seu povo, insensível aos problemas do seu povo, insensível às necessidades do seu povo. Por quê? Porque o seu coração não está quebrantado diante de Deus, porque não ora, porque não busca a face de Deus. Pessoas que têm um coração quebrantado pela oração e pelo jejum,
tem mais condição de serem usadas por Deus, porque o jejum e a oração aumentam a nossa sensibilidade espiritual, irmãos. Quem quer ficar mais sensível espiritualmente? Ora e jejua. Jejua e ora. Aumenta a sua sensibilidade espiritual e abre os seus olhos para ver as realidades do céu. Abre os seus olhos para ver as realidades celestiais e não somente as terrenas. Crente que não ora, que não jejua, só vê o que é da terra, só vê o que está na terra. Mas crente que ora e jejua, vê anjo, vê o sobrenatural de Deus, vê o reino espiritual, o reino celestial se materializando diante dos seus olhos. E quando eu penso nisso, eu vou lá para Daniel capítulo 10, versículos 6 e 7, quando Daniel faz 21 dias de jejum, irmãos. Esse jejum de Daniel é famoso, tem muita gente que faz esse jejum hoje, que é aquele jejum onde as pessoas se alimentam de legumes e não comem carnes, não comem nada de açúcar, não comem nada de manjares, e se alimentam apenas de legumes. Daniel fez um jejum de 21 dias, e no 24º dia, aparece para ele um homem vestido de linho, tendo seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. Ali no texto bíblico diz que os olhos desse homem eram como chamas de fogo, os seus pés eram como pés de latão reluzente, e a sua voz era como a voz de uma multidão de pessoas. E Daniel diz: eu tive essa visão, porém todos que estavam à minha volta, ninguém viu, apenas se encheram de medo e se esconderam. Mas eu vi este homem que desceu do céu e apareceu diante de mim e disse: Daniel, homem amado do Senhor, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a se humilhar e a buscar a Deus, suas orações foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a se humilhar e a buscar a face do Senhor, as suas orações foram ouvidas. Desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que se ajoelhaste, em que te humilhaste, as suas orações foram recebidas no céu. Aquele homem veio para dizer isso a Daniel, e eu quero dizer para você nessa noite, talvez um anjo do Senhor, ele desça aqui nessa noite para dizer: olha, filha, desde o primeiro dia que você se humilhou, se colocou diante de mim, eu tenho ouvido as tuas orações, tenho recebido o teu clamor, aleluia, tenho ouvido aquilo que tem me pedido. Porém aquele anjo disse: porém o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. E o Senhor mandou Miguel, um dos primeiros arcanjos, a batalhar para que eu pudesse chegar até você. Irmãos, os irmãos conseguem entender que por causa da oração e do jejum de um homem, houve guerra no céu, houve batalha no céu. Deus teve que mandar um dos primeiros arcanjos para batalhar, para que o anjo Gabriel pudesse chegar até onde Daniel estava. Então orar não é qualquer coisa. Orar não é uma coisinha corriqueira, não é uma coisinha sem valor, sem sentido que a gente faz, não. Quando a gente ora, nós estamos movimentando os céus sobre as nossas cabeças. Às vezes, por tua causa, está havendo uma batalha no reino espiritual. O inimigo está se levantando para tentar barrar, impedir aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Demônios têm se levantado para tentar barrar, impedir o anjo de Deus de chegar até você. Mas o Senhor está mobilizando o céu para te atender, porque você está orando. Aquela visão somente Daniel teve, porque ele estava jejuando e orando, os outros não. Os olhos dele se abriram para ver o reino espiritual, as coisas celestiais se materializaram diante dele. Quantos crentes hoje não conseguem ver nada,
não conseguem crer que vão ver alguma coisa, porque não estão pagando o preço de orar, não estão pagando o preço de buscar a Deus em oração, não estão vendo as coisas maravilhosas do reino de Deus que o Senhor quer revelar diante dos seus olhos. O reino de Deus é cheio de anjos. O reino de Deus é cheio de anjos que são espíritos ministradores à parte de Deus. Talvez esse lugar nessa noite aqui está cercado de anjos, mas você não está vendo. Por quê? Porque o seu coração está distante do coração de Deus. A oração, ela pega o seu coração e coloca ele do lado do coração de Deus. A oração, ela alinha o teu coração com o coração de Deus. Irmãos, eu imagino Eliseu e Geazi. Eu já citei esse texto aqui, já preguei sobre esse texto, talvez na semana passada. Quando os dois estão diante do exército da Síria, Geazi só vê o problema, só vê o inimigo, só vê o exército, mas chega Eliseu ali, e Eliseu vê os carros, os cavalos de fogo, que estavam ali ao redor deles, guardando a vida deles. Porque com certeza, o preço de oração e de busca por Deus era algo muito intenso na vida de Eliseu. Eliseu era um homem tão cheio da presença de Deus, irmãos, que quando enterraram os seus ossos e abriram a sua sepultura e jogaram um cadáver lá, o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, aquele cadáver foi ressuscitado. Está na Bíblia. Os ossos de Eliseu ressuscitaram morto, de tão grande que era a presença e o poder de Deus na vida daquele homem. Agora vê a vida de Eliseu. Quantos aqui lembram do episódio quando ele passa próximo à casa da sunamita? Ele está indo para o Carmelo orar, buscar a Deus. Ele ficava lá no Monte Carmelo, orando, buscando, em comunhão com Deus. Também quando ele descia daquele monte, ele descia cheio do poder de Deus. Ele descia vendo o reino espiritual completamente. Por quê? Porque havia jejum e oração na vida daquele homem. Quem quer ver mais do poder de Deus na sua vida aí? Deus precisa ver mais oração na sua vida. Deus precisa ver mais jejum na sua vida, irmã. Deus precisa ver mais jejum na sua vida, irmã. Irmão, Deus precisa ver mais oração na sua vida. Se Ele ver mais oração, mais jejum, mais busca, você vai ver mais de Deus na sua vida. Você vai ver mais do sobrenatural de Deus na sua vida. É assim que acontece. Por que homens e mulheres que têm um coração quebrantado através do jejum e da oração são mais usados por Deus? Porque enquanto você jejua e ora, Deus trabalha para mudar e transformar o coração das pessoas que estão à sua volta. Amém? Quem acredita nisso? Você acredita que quando você está orando aqui, Deus está mexendo na vida de alguém que está perto de você e que precisa mudar e que precisa deixar de ir contra você para estar do seu lado, para te apoiar, para ser ajuda na sua vida? Pois é, Deus faz isso. Deus faz isso. Quando Neemias ora, a primeira coisa que ele pede ao Senhor: Senhor, me ajuda diante do rei. Porque ele sabia que Deus era poderoso para criar as condições, mas o recurso financeiro que ele precisava ter nas suas mãos estava nas mãos do rei Artaxerxes. E aquele rei poderia dizer: não, eu não vou ajudar uma outra nação, um outro povo a se levantar de novo. Eu não. Aquele rei poderia, irmãos, ter se fechado para qualquer situação de ajuda que Neemias precisava. Mas quando Neemias comparece diante do rei, aquele rei está com o coração quebrantado, aquele rei está com o coração pronto a ajudar. Por quê? Porque antes de falar com o rei da terra, Neemias falou com o rei dos reis, e o rei dos reis trabalhou no coração daquele rei, mexeu no coração daquele rei, mudou o coração daquele rei, tirou a dureza do coração daquele rei, colocou no coração daquele rei a disposição de ajudar a Neemias,
de liberar para ele os recursos que ele precisava. Todas as cartas que Neemias pediu para ele só foi assinando e carimbando. Você precisa de uma carta, rei, para poder atravessar as fronteiras. Então receba a carta. Rei, eu também preciso de uma carta para o cuidador da floresta, porque eu vou precisar de muita madeira para reconstruir. Então receba uma carta para que o cuidador da floresta, para que o guarda da floresta libere toda a madeira que você precisa. Foi liberando recursos, condições que ele não tinha, recursos que ele não tinha, começaram a vir nas suas mãos. Por quê? Porque ele orou e Deus fez com que os recursos viessem nas suas mãos. Quem ora começa a receber recursos que não tinha. Quem ora começa a receber condições que não tinha. Quem ora começa a ter a condição de ir e de atravessar fronteiras que não poderia atravessar. Porque Neemias ele era um cativo, ele era escravo, ele não poderia ir além daquelas fronteiras. Ele chegava lá na fronteira, as pessoas falavam: pode voltar. Mas o rei decretou que ele poderia atravessar aquela fronteira e ir adiante. Eu quero dizer para você, querido, quando você começar a orar, quando você começar a orar de verdade, quando você começar a colocar a oração como um propósito na sua vida, para que as coisas mudem de verdade, em relação às questões que vão ser mudadas na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai começar a ir aonde você nunca chegou. Você vai começar a romper fronteiras, barreiras que foram colocadas para que você não ultrapassasse. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você vai começar a romper fronteiras. O Senhor vai decretar para que você vá adiante e rompa com barreiras que tem te segurado. No domingo nós não falamos das muralhas de Jericó. Deus colocou o povo num processo, um processo de rodear aquela cidade 6 dias, e no último dia 7 vezes. E nós falamos, irmãos, que Deus poderia ter dado de mão beijada aquela vitória, mas Deus não deu. Deus preferiu colocar o povo num processo. O povo tinha que rodear aquela cidade que dava quantos quilômetros, irmão? Vamos ver quem estava aqui. 24 quilômetros. 24 quilômetros. Uma volta em torno de Jericó, 24 quilômetros. No último dia tinha que dar quantas voltas? 7. 24 vezes 7? 168 quilômetros. Você parou para pensar nisso? 168 quilômetros, vocês vão andar 168 quilômetros, carregando a arca, tocando as buzinas, carregando a arca, tocando as buzinas. A arca representa a minha presença, a arca representa que eu vou com vocês, e as buzinas representam que vocês me adoram, me exaltam, me glorificam, caminhando 168 quilômetros, mas me adorando, caminhando 168 quilômetros, mas dizendo ao seu problema: a presença de Deus vai comigo. E na hora certa você vai cair. E na hora certa as muralhas caíram. O problema é que tem muito crente que não quer mais andar os 168 quilômetros. Tem muito crente que não quer pagar o preço de fazer a vontade de Deus, quando a vontade de Deus exige de você um esforço. Um esforço que vai levar você a abrir mão de descanso, de cansar, de lazer. Porque muitas vezes, irmãos, você tem que parar para observar o que Deus está trabalhando. Deus não entrega as coisas de mão beijada porque você não pode se acomoda. O que Deus tem que fazer para tirar o comodismo do seu coração? O que Deus tem que fazer, irmão, para tirar a acomodação da sua vida? O que é que Deus tem que fazer? Porque tem muito crente acomodado na sua vida espiritual, e Deus está dizendo: marcha, caminha, vá adiante, persevera, faz o que eu estou mandando, faz o que eu estou direcionando, a vitória vai vir. Mas quando ela vir, o seu coração vai estar diferente. Porque muitas vezes
grande ganho não é necessariamente a bênção que nós estamos querendo, mas é um coração transformado, um coração renovado, um coração mais crente, um coração mais confiante, um coração mais seguro do agir de Deus, um coração mais apegado a Deus. Será que esse coração está dentro de você? Deus, Ele precisa de pessoas que orem, para que Ele possa mudar o coração de outras pessoas. Quem lembra da rainha Esther? O povo ia ser destruído, dizimado, por causa de Amã. Foi descoberta uma conspiração para destruir o povo de Deus. Só que a Esther estava dentro do palácio. Só que ela não podia chegar diante do rei, porque se ela chegasse diante do rei, no momento que o rei estivesse descontente, chateado, nervoso, e ela chegasse diante do rei, e o rei dissesse não para ela, ela tinha que ser morta. Ela podia ser morta. Era um costume estranho, muito diferente do que a gente vive hoje, mas era o costume da época. E o que ela fez? Correndo risco de vida, ela disse: jejuem e orem. Põe todo mundo para jejuar e orar. Eu e as minhas criadas vamos jejuar e orar, e eu vou à presença do rei. Se morrer, morri. Mas ela foi debaixo de jejum e de oração. Chegou lá, o coração do rei estava dobrado. Quem que dobrou o coração daquele rei? O Deus que estava recebendo o jejum e a oração dela. O Deus que recebe o teu jejum e a tua oração está trabalhando em seu favor hoje. O rei que recebe o seu jejum e a sua oração está trabalhando na vida de pessoas hoje, porque você está jejuando e orando. Quando nós começamos segunda-feira, que Deus colocou no meu coração a vida de pessoas que estão passando dificuldade. A irmã Eliane, o nome dela está aqui na arca. A Luísa, o nome dela está aqui na arca. Deus começou a me incomodar. Porém, a partir das próximas semanas de oração, Deus falou ao meu coração que Thaisa e Eliane, vocês vão ter que pegar com as suas mãos e colocar o nome, e até o fim do ano, todas as semanas de oração. Isso é fé, é um propósito. Todas as semanas de oração, vou colocar o nome, e vou colocar aqui, e vou procurar vir. E é assim que a gente vence com Deus. É assim que a gente vence com Deus. A gente não pode se entregar ao problema. A gente tem que se entregar ao Deus que resolve o problema. Amém, igreja? Não se entrega ao problema, se entrega a Deus, e Ele vai resolver o teu problema. Ele vai entrar com provisão no teu problema. Ele vai entrar com solução no teu problema. Não se preocupe com começos difíceis. Às vezes, apesar dos começos serem difíceis, nós podemos ter finais maravilhosos, se não pararmos no meio do caminho. Apesar dos começos difíceis, nós podemos ter finais maravilhosos, se não desistirmos, se não pararmos no meio do caminho. Tem o início, tem o fim e tem o meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Situações aparentemente insolucionáveis, elas podem ser resolvidas quando pessoas de fé decidem orar e agir ao lado de Deus. Tem gente de fé aqui? Então decida orar. Decida orar. Decida entrar na batalha em oração. Decida colocar diante de Deus a sua vida em oração. Oração, irmãos, não pode ser apenas um conhecimento teológico de como se relacionar com Deus na minha vida e na sua. A oração, ela tem que ser uma experiência de poder na nossa vida. Amém? A oração tem que ser uma experiência de poder na nossa vida. A gente ora não porque nós somos ensinados a orar. A gente ora porque a gente tem um relacionamento com Deus.
Daniel, ele preferiu ir para a cova dos leões do que deixar de orar, irmãos. Os irmãos conseguem entender isso? Ele não abriu mão da oração, mesmo sendo ameaçado de morte. Nós estamos abrindo mão da oração por qualquer besteira. A gente não precisa ser ameaçado de morte. Qualquer coisinha tira do nosso coração o desejo de orar, a disposição de orar. Um servo de Deus que entende o valor da oração, ele fala: eu morro, mas eu não deixo de orar, eu não deixo de buscar a Deus. Deus pode usar a tua vida poderosamente, se você sair da zona de conforto e deixar Deus te colocar na zona de guerra, aonde você vai lutar as batalhas suas e as batalhas dos outros. Às vezes nós precisamos permitir que Deus tire os nossos olhos das coisas que nos dão prazer ou que dão prazer à nossa carne, e coloque os nossos olhos em situações de dor e de sofrimento, de pessoas, para que a gente possa ouvir o chamado de Deus. Quando Anani chega e mostra para Neemias a miséria, o sofrimento do seu povo, Neemias entra no coração dele o chamado de Deus. Ele começa a entender: Deus está me chamando, porque ele estava olhando para a miséria, para os problemas, para as dificuldades do seu povo. Você quer ficar surdo para o chamado de Deus? É simples, irmão. É só você ficar olhando para a televisão, Netflix, ambiente de festa, e aí você vai ficar surdo. Você não vai ouvir o chamado de Deus na sua vida. Mas se você quer ouvir o chamado de Deus, comece a olhar para os problemas, para as dificuldades, para as situações de dor e de sofrimento de pessoas que estão perto de você. Você vai ficar incomodado, você vai sentir que Deus está te chamando. Eu já vi Deus usar pessoas para levantar institutos, organizações, porque Deus colocou aquela pessoa diante do sofrimento de alguém que estava dentro da sua casa, e aquela pessoa, ela esqueceu de Netflix, de televisão, de festa, ela se concentrou naquele sofrimento, ela falou: preciso fazer alguma coisa. E aí, se a pessoa tem dinheiro, ela começa a investir, ela começa a criar instituição, ela começa a criar situações, não só para favorecer a ela, mas outras pessoas que têm filhos ou filhas com aquela situação que precisam ser atendidos. Mas por quê? Porque foi olhado para um problema. Tinha um problema que precisava ser cuidado, tinha um problema que precisava ser olhado com atenção. Para onde os seus olhos estão voltados nesses dias? Só para as coisas da carne? Só para aquilo que agrada o teu coração? Só para aquilo que dá prazer? Ou você tem olhado para situações difíceis, que muitas vezes precisam ser cuidadas e atendidas? Neemias representa a figura de alguém que Deus usou com poder para restaurar um muro, para restaurar famílias, para restaurar uma nação. Mas o fundamento da restauração foi a oração. O fundamento de toda a restauração foi a oração. Tudo começou na oração. Eu quero deixar essa palavra no teu coração hoje, porque talvez você precisa ver restaurações de Deus, talvez na sua vida, na vida de alguém que você ama, na sua casa, na sua família, e Deus manda eu dizer para você que Ele está pronto a restaurar, mas Ele manda eu perguntar para você: você está pronto a orar? 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 Ele está pronto a restaurar, mas você precisa estar pronto a orar. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento?